Olá, eu estou aqui com você hoje para conversar um pouquinho sobre tudo isso que a gente está vivendo. Conversar com você que teve que, por alguma razão, adiar a realização do seu sonho, do sonho de celebrar a tua união, de fazer a tua festa, né? Todos nós fomos surpreendidos por essa pandemia. Talvez ninguém imaginou que ela tivesse a proporção que ela realmente está tendo. E nem imaginamos que nós íamos ficar tanto tempo sem poder realizar os nossos eventos. O fato é que muitas pessoas adiaram os seus casamentos, muitas pessoas inclusive cancelaram os seus casamentos e outras estão tendo que pensar numa maneira diferente para fazer a tão sonhada comemoração, celebração da sua união. E é para essas pessoas que eu estou fazendo esse vídeo de hoje. Talvez a pergunta que eu mais ouvi desde que eu comecei a falar sobre esse assunto nas redes sociais foi: Juliana, quando a gente vai poder voltar? Quando vai ser a retomada? E essa, como eu brinco, é a pergunta que tem a resposta de $1 milhão, né? Ninguém sabe isso, a gente não pode afirmar com certeza quando vai ser a retomada. O que eu com certeza posso afirmar é que a retomada vai acontecer. Nós vamos voltar a realizar os mais lindos e belos casamentos daqui para frente, daqui a pouco. Isso já vai ser a nossa realidade de novo. Mas o que eu posso falar com certeza é que talvez a retomada não aconteça nos moldes dos eventos que nós já tínhamos, e sim aconteça a partir de uma outra proposta. Então, se eu tivesse que fazer uma aposta na retomada dos eventos, eu diria que nós vamos retomar pelos eventos ao ar livre. Vai ser esse o recomeço. Casamentos menores, casamentos boutique, mais sofisticados e ao ar livre. E aí, para isso, para você que está pensando nessa retomada, nessa possibilidade, é que eu estou fazendo esse vídeo de hoje, né? Então, são dicas, são proposições que eu estou trazendo para você para pensar num casamento ao ar livre. Então, quando a gente vai fazer um casamento ao ar livre, tem muitas coisas que são importantes. E eu vou aqui falar com vocês algumas delas, mais precisamente 5. Então, a primeira coisa é com relação ao horário. Quando você vai casar ao ar livre, normalmente você pretende fotos ainda com o dia claro, né? Principalmente as pessoas que querem muito as fotos com o pôr do sol, né? A melhor hora do dia para se fotografar. Então, não marque o seu casamento muito para o final da tarde, porque você não terá tempo hábil de fazer as fotos. Como eu digo, a natureza não nos espera. Então, nós precisamos nos antecipar aos fenômenos naturais. Portanto, o melhor horário para um casamento que pretende as fotos no pôr do sol não é às 5 horas, mas às 3h30, 4 horas, porque aí você vai ter tempo de fazer toda a cerimônia com calma e depois se programar para aguardar o grande momento das fotos ao ar livre. Então, primeira dica que eu dou é atenção com o horário, né? Não deixe tudo para o final da tarde. Uma outra coisa importante, iluminação. Sim, vou casar ao ar livre, preciso contratar iluminação? Precisa. Uma luz profissional faz muita diferença na hora da fotografia. Então, luz, aquela questão de rebater a iluminação, ela é muito, muito importante. Então, não abra mão disso. Contrate sim uma iluminação profissional, mesmo para o seu casamento de dia. É claro que o profissional que você for contratar vai te indicar qual é a melhor luz e onde ela deve ser instalada, mas não abra mão de uma iluminação. Ela vai fazer falta na hora das fotos e da filmagem. Segunda dica, plano B. Quando a gente fala de ar livre, eu sou de uma região fria, né? Sou aqui da Serra Catarinense, eu sei o que é você encontrar um tempo feio naquele sábado que você programou um casamento. Então, a gente precisa sempre ter um plano B. Bom, o plano A, que é o plano dos sonhos, é aquele casamento todo a céu aberto. Caso não seja possível, como você vai executar o teu plano B, né? O lugar que você contratou suporta você fazer um casamento no lugar fechado? Isso vai ser possível? Então preste atenção, você tem que ter um plano B. Costumo dizer que casamento ao ar livre não é para qualquer noiva. Por quê? Porque noivas muito ansiosas normalmente sofrem quando chega no momento do casamento, porque elas não têm certeza se o casamento vai sair realmente ao ar livre como foi sonhado. A gente só sabe isso mesmo, de verdade, na semana do evento, né? Às vezes até na sexta-feira, quando o casamento vai acontecer no sábado. Mas não tem problema, se você tiver um plano B, tudo vai ser executado e vai ficar lindo da mesma maneira. Então,
Preste atenção no horário, contrate uma boa iluminação e plano B. Outra coisa importante, equipe. Tenha uma equipe ponta firme com você, né? Se você precisa contratar você vai precisar contratar decoradora, você vai precisar contratar sonorização. Essas pessoas, elas têm que ser flexíveis, elas têm que ter um plano para o ar livre, mas elas também têm que te entregar alguma coisa tão legal quanto se for no plano B, num lugar fechado. Então, casamento ao ar livre exige de decoração, por exemplo, 2 projetos, né? Um para o lugar fechado e um para o lugar no céu aberto, né? Ou lugar ao ar livre onde você escolheu. A próxima dica que eu tenho para te dar é comunique os seus convidados de que a festa será ao ar livre. Por quê? Porque pode ter um pouco de vento, pode ser um pouco mais frio, né? Pode ser ter muito sol, né? O chão nem sempre é regular, então os convidados precisam saber que o seu casamento será ao ar livre. Como é que você fala isso para eles? Na hora de entregar o convite, você pode comunicar e também pelo estilo da festa que você está fazendo. Um casamento ao ar livre, normalmente já não tem um convite super clássico, não que seja um impeditivo, mas na verdade você tem que comunicar o estilo já a partir do seu convite. Então, lembre de deixar claro para o seu convidado que será um evento ao ar livre. E por que não recomendar o uso de óculos de sol, o uso de uma manta, por exemplo, se você achar que é importante? Não tem problema. De novo, a gente fala aqui da importância da lista, né? Quando você tem uma lista com o contato de todo mundo, essas comunicações podem ir sendo feitas, né? Como pequenas pérolas, pequenas pílulas do casamento, no tempo em que as coisas forem acontecendo, você pode ir comunicando aí aos seus convidados e gerando ainda mais expectativa em relação ao que eles vão encontrar lá. Próxima dica. Tenha um kit de boas-vindas, né? Então, casamentos ao ar livre normalmente são feitos no campo ou na praia, né? E é importante que você tenha repelente, protetor solar, uma água para fazer o receptivo das pessoas que estão chegando. Eu costumo recomendar também sombrinhas, costumo recomendar que as mantas que eu falei que você pode pedir que o convidado leve, você inclusive pode oferecer para esses convidados como uma lembrança, né? Então, você deve pensar no conforto de todas as pessoas que estão ali. Para isso, é muito importante que você tenha esse kit de boas-vindas, né? Essa mesa receptiva que fica tão elegante e também tão confortável, melhorando a experiência de quem vai na sua festa, tá? Uma outra coisa importante é o tempo da cerimônia. Isso, eu sempre digo, é fundamental. Até para casamentos em lugares fechados, isso é bem importante. Mas para casamento ao ar livre, você tem que ter noção de quanto tempo vai durar. Então, não se prolongue demais, não invente muita coisa. Por quê? Porque as pessoas cansam de ficar ali paradas esperando aquilo tudo acontecer, né? Seja primeiro pontual no que você está se propondo e depois não prolongue demais os acontecimentos. Não quer dizer que você tenha que fazer uma cerimônia afobada, correndo. Não. Faça tudo com calma, faça tudo passo a passo. Só não coloque muitos acontecimentos juntos, porque aí as pessoas vão se cansar e no final aquilo que era para ser uma experiência super positiva, romântica, né, que tem tudo a ver com o ar livre, acaba se tornando uma grande frustração. Então, pessoal, essas são algumas recomendações que eu dou para quem quer fazer o casamento ao ar livre, né? Claro que tem muita mais coisa para ser dita, por exemplo, a questão de o local que você vai escolher, né? Pense no acesso, pense no chão, como eu já falei, se ele é realmente um chão plano, se ele não for, você tem que se preocupar com isso, talvez construir um tablado, se o lugar permitir, né? Porque ninguém merece ficar mal acomodado, né? As mulheres, às vezes, de salto, enfim, isso é ruim. Então, lembre do que eu sempre digo, experiência é tudo. E a experiência, ela tem que ser completa, ela tem que ser 360, como vocês já ouviram eu falar aqui. Então, isso passa desde o lugar que você está fazendo a tua festa, né, até aquele repelente que você está ali esperando para entregar para o teu convidado quando ele chegar. São muitas as possibilidades para um casamento ao ar livre. Elas são, na verdade, é um casamento que te permite usar muito mais a criatividade, inovar, diferenciar. Então tem inúmeras vantagens. Se você se propor a fazer um casamento desses, eu tenho certeza que você não se arrependerá e que será um momento único para os seus convidados. Talvez o que você precise pensar é em programar isso com
com cuidado, cautela e tempo, né? Não deixe para fazer de última hora, né? Comece a se programar, mesmo sem você saber quando vai ser feito. Você criar aí no seu celular uma pasta com as imagens de referência, você já programar a lista de convidados, pensar em que você gostaria de servir como comida, que tipo de bebida você vai ter, ouvir músicas que te inspirem, que você talvez gostaria de ter lá no teu casamento, tudo isso faz parte da programação. Então, quando chegar o momento de realmente realizar, se você já tiver com essa pré-etapa toda feita, vai ficar muito, muito mais fácil, né? E aí você também não prolonga tanto o teu sonho. Você continua sonhando, só que aos pouquinhos. Então, pessoal, esse é o meu vídeo de hoje. Dicas para uma retomada ao ar livre, né? Uma retomada sofisticada, uma retomada de experiência 360, que eu tenho certeza que os convidados vão amar. E você vai ter as melhores fotos, as melhores imagens e, com certeza, as melhores recordações.